Olá! Vamos começar com uma pergunta? Já parou para pensar que o seu café da manhã de hoje já é, tecnicamente, história antiga? Parece uma coisa simples, né? Mas essa ideia abre a porta para uma verdade muito poderosa sobre como a gente vive o tempo. Usando um material super interessante como base, a gente vai explorar a distância enorme que existe entre o passado e o poder absoluto que está nas nossas mãos hoje. Pois é, essa é a pergunta. Parece boba, mas é bem profunda. Quando exatamente aquele pão na chapa de hoje de manhã virou passado? Foi no exato instante em que ele acabou. E esse momento, essa linha quase invisível, é o ponto de partida para tudo que a gente vai conversar aqui. E o que é o passado, afinal? A definição mais direta possível é essa. É tudo aquilo que já aconteceu e, bom, não volta mais. Já era, não tem como apertar um botão e voltar para mudar alguma coisinha. É um capítulo que já foi fechado. Mas e aqui que a coisa fica mais legal? O passado não é um bloco de uma coisa só. A fonte que a gente está usando para essa análise divide ele em duas categorias bem diferentes. E essa distinção, olha, muda tudo na forma como a gente se relaciona com a nossa própria história. Pensa assim, de um lado, a gente tem o que chamam de passado próximo. É aquela caminhada de ontem, o filme do fim de semana, as memórias estão ali, fresquinhas na cabeça. Do outro lado, tem o passado mais distante. Pensa na época antes do seu avô nascer, ou antes mesmo do descobrimento do Brasil. Parece outro planeta, né? Então guarda bem essa diferença, porque ela é a chave para a gente entender o que vem agora. Agora, e se esse passado tão distante não estivesse tão morto e enterrado assim? E se, de alguma forma, ele ainda estivesse falando com a gente, agora mesmo? A gente vai pegar o exemplo de Roma antiga, para entender como uma coisa de milênios atrás ainda ecoa no nosso dia a dia. Dá uma olhada nisso. O Império Romano é o exemplo perfeito de passado distante. Um poder gigantesco que dominou um mundo conhecido por séculos e que deixou uma herança que vai muito, mas muito além de ruínas e estátuas. E a primeira pecinha desse quebra-cabeça que conecta tudo é surpreendentemente simples: a língua. Nesse império todo, a língua oficial, falada por todo mundo, era o latim. E só essa informação, nossa, ela já muda tudo. E tá aí a mágica! O português que a gente está falando agora, nesse exato momento, veio direto do latim. Aquele passado distante não está só num livro de história empoeirado. Ele está na nossa boca, em cada palavra que a gente fala. É uma conexão viva. Ok, a gente já entendeu o passado. Mas e o agora? A fonte que estamos analisando define o presente como basicamente a parte principal do tempo. Não é o que já foi, nem o que talvez será. É o único momento que de fato existe, o hoje. E para mostrar o quão poderoso é esse tal de agora, a fonte nos traz uma história sensacional. É uma parábola sobre uma decisão que simplesmente não podia ser adiada, uma decisão que tinha que ser tomada hoje e ponto final. Esse aqui é o Santo Expedito, mas antes de ser santo, ele era um comandante romano dos bons, um homem de ação. Só que ele chegou numa encruzilhada na vida, sabe? Um ponto de virada que ia definir todo o resto do seu destino. Expedito conheceu os cristãos e alguma coisa mudou dentro dele. A fé daquele povo tocou ele de um jeito profundo. E aí ele decidiu, chega, é isso. Não dá mais para esperar. Era hora de mudar de vida, de seguir um novo caminho. A decisão estava tomada na cabeça dele. Mas, é claro, no exato momento em que ele bate o martelo, a tentação aparece. O mal, segundo a história, surge na forma de um corvo. E esse corvo tinha um único objetivo: fazer ele desistir da ideia. E o que esse corvo ficava garasnando? Cras, cras, cras. Na língua que o Expedito falava, o latim, cras significa amanhã. É a voz da procrastinação. Aquela vozinha que todo mundo conhece que fica sussurrando. Relaxa, deixa para depois, muda de vida amanhã, hoje não precisa. E a resposta do Expedito foi na hora, decisiva. Ele esmaga o corvo com o pé e grita uma única palavra com toda a força do mundo. Ode, que em latim significa hoje. Ele se recusa a adiar. A mudança tem que ser agora. E essa atitude, esse grito de hoje, é o coração de toda a história. É uma lição muito direta sobre onde está o nosso verdadeiro poder de mudar as coisas. A moral da história é brutalmente simples, né? O passado já foi, não tem o que fazer. O futuro é uma promessa, uma grande incerteza. O único momento real, o único tempo em que a gente pode agir, decidir e fazer alguma diferença de verdade é agora, é hoje. E o mais legal é ver como a própria fonte leva essa lição a sério.
Não é só uma história bonita para inspirar, é um chamado para ação. Olha só. A página de atividades basicamente pergunta para quem está lendo, tá, em você, que atitudes você pode tomar hoje para colher bons frutos? A lição sai da teoria e vai direto para a vida real. Então, no final das contas, fica essa reflexão. Se o passado já está escrito e o futuro é um grande mistério, tudo o que realmente importa, cada possibilidade, cada mudança, cada grande decisão, acontece neste exato momento, hoje. A grande pergunta que a fonte deixa no ar para a gente é: o que vai ser decidido?